Bom, já tomei muito do meu tempo, eu prometo para vocês que são 11h12. 11h30 eu vou terminar essa ministração. Abra comigo no texto que está escrito em Lucas, Evangelho de Lucas. Vou mudar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo, nós vamos ler apenas 2 versículos. Romanos capítulo 8. Podem permanecer sentados. Versículo 27, 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. A minha versão é a versão, nova versão internacional. Será diferente da dos irmãos, mas nós compreenderemos o texto. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença na manhã deste domingo, e nós louvamos o Teu nome por este dia 10 de março de 2024. Louva a Deus pela vida da Tua igreja, Pai, da vida de cada irmão. Ó Deus, e como é bom, Pai amado, e saber que o Senhor tem estado conosco, que a Tua boa mão tem sido conosco, Pai, tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E Deus querido, a Tua palavra será ministrada mais uma vez. Nós já aprendemos nesta manhã, na escola bíblica dominical, através do Teu servo, através das professoras. E Deus amado, tem sido uma manhã de aprendizado, tem sido uma manhã de conhecimento. Tem sido uma manhã, Deus, de ouvir a Tua voz através das palavras, dos estudos. E nós Te louvamos por isso, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, Senhor. E como é importante estarmos reunidos, Pai, para estudar a Tua palavra. O salmista já nos diz que feliz, bem-aventurado é o varão. E esse varão, Pai amado, que medita na Tua palavra de dia e de noite. Ó Deus querido, assim haverá prosperidade em nosso lar, assim haverá felicidade em nossas vidas, quando nós meditarmos na Tua palavra e colocarmos-a em prática, Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Irmãos, livro de Romanos, o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos que estavam em Roma. E no meio deste capítulo 8 de Romanos, onde Paulo vem falar sobre a vida prática no Espírito Santo. E o Espírito Santo é um tema pouco abordado por nós, igreja. Nós falamos muito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós falamos muito de Deus intervindo no Antigo Testamento. O texto lido nesta manhã, em Êxodo, que fala sobre a travessia do povo de Israel do Mar Vermelho, e a gente vê o agir de Deus através de uma coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. O interessante é que o texto fala que a mesma coluna que trazia luz para o arraial de Israel, trazia trevas para os egípcios. E nós vemos a manifestação de Deus através do longo da história da humanidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas o tema Espírito Santo, ele começa a ser abordado efetivamente já a partir do livro de Atos. Quando o Senhor promete à sua igreja que derramaria o seu Espírito sobre a igreja. E a gente percebe nitidamente homens que andaram com Jesus e tinham determinado comportamento, mas após o dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, o Senhor derrama o seu Espírito sobre toda a carne, e a promessa de Joel, capítulo 2, se cumpre, que Deus derramaria o seu Espírito,
E aqueles homens agora, cheios do Espírito Santo de Deus, são levados a levar o evangelho com poder e autoridade, a marca de um discípulo. Poder e autoridade. Poder que vem do Espírito Santo, autoridade que vem por causa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem autoridade. E esses homens são levados a viver o extraordinário. E no livro de Atos a gente começa a enxergar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo incomoda os seus servos para enviar Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. E eles oram, jejuam. E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus agora determina que eles deveriam ir. E a gente percebe esse mover do Espírito Santo na igreja. A gente começa a enxergar as digitais do Espírito Santo na vida da igreja. E a primeira coisa que eu preciso alertar os irmãos, que a nossa igreja, a Assembleia de Deus Manaim, precisa entender que nós devemos nos mover pelo Espírito Santo. Não será a nossa força, não será o nosso intelecto, não será o nosso dinheiro, não será a nossa inteligência que nos levará a que esta igreja cresça e faça diferença nesta região. Mas é a ação do Espírito Santo através de nós. Essa obra é uma obra realizada pelo Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do... Quem está comigo aí? Faz assim, irmão. Quem está comigo? Amém? Todos acordados? Quem está com fome? Não, né? Irmãos, tendo esse entendimento, que precisamos do Espírito Santo, que é através do Espírito Santo que nós devemos nos mover. A pergunta que faço é, pastor, então, como ser cheio do Espírito Santo? Como viver o Espírito Santo? Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como ser dirigido pelo Espírito Santo? O próprio livro de Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A marca do Filho de Deus é ter o Espírito Santo. E aquilo que nos difere do mundo é o fato do Espírito Santo habitar em nós. Ele mora em nós. Ele mora em nós. O Espírito Santo mora em nós. Nós devemos nos mover pelo Espírito Santo, porque é Ele que opera. Como ser cheio do Espírito Santo? Qual a importância de ser cheio do Espírito Santo? Como viver nesse tempo sem o Espírito Santo, ou vazio do Espírito Santo? Porque se a Bíblia nos ordena que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, significa que é possível vivermos vazios do Espírito Santo. E você vai encontrar na igreja homens cheios do Espírito Santo e homens vazios do Espírito Santo. A diferença, ela vai ser real, porque se o Espírito Santo habita em nós e ele nos movemos por ele, a vida de um homem cheio do Espírito Santo, ela é diferente. Não tem como esconder. Não é subjetivo. É real quando você está ao lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está, e é impossível um crente cheio do Espírito Santo não falar de Deus, não testemunhar do Senhor. É impossível. Uma igreja cheia do Espírito Santo perder a oportunidade de uma vez na semana,
durante poucos minutos, estar no culto como este, vendo essas irmãs louvando ao Senhor, e não sentir a sua presença. Irmãos, precisamos buscar o Espírito Santo em nossas vidas. Triste são os filhos que os seus pais não são cheios do Espírito Santo. Crianças são vulneráveis. Crianças é um terreno fértil para qualquer doutrina, para qualquer ensinamento. E um pai que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não vai parar o seu dia, a sua adoração, ou vai chamar os seus filhos para estar à mesa, para juntos adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, há uma responsabilidade sobre nós, como igreja. Há uma responsabilidade de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E olha que interessante o texto que nós lemos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O auxílio, o socorro presente, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da fraqueza, vem da onde, queridos? É do Espírito Santo. Quando você for levado perante as autoridades, vocês forem perseguidos, não se preocupem, porque quando vocês abrirem a boca de vocês, o Espírito Santo concederá o que vocês devem falar. Palavra de Jesus. Sabe por que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como devemos orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. Sabe daquela noite onde o sono vai embora, aonde vem a dor, vem a enfermidade, bate o desespero, a angústia. Sabe aquela hora onde os relacionamentos dentro dos lares estão conturbados, aonde os seus filhos não mais obedecem, já não há mais respeito? Queridos, clamemos ao Espírito Santo, porque Ele habita em nós. E aí eu lembro da parábola do filho pródigo. O irmão mais velho, se queixando da festa que o pai estava fazendo ao seu filho que havia morrido. Que estava perdido, porque o ser humano sem Deus, ele está morto, ele está perdido. E ele questiona: pai, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O pai se dirige para o seu filho mais velho e fala: filho, tudo que eu tenho é teu. Tu és o meu filho. E ele diz: mas eu trabalho para o Senhor como um escravo. Mas quem disse que você precisa trabalhar como escravo? Você é filho. Tudo que eu tenho é teu. Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitas vezes a gente está na casa de Deus, a gente está na presença de Deus, mas a gente não usufrui da presença do Senhor, das bênçãos do Senhor, e a gente quer procurar governo, a gente quer procurar ajuda lá fora, mas a ajuda está dentro de nós, porque o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos assiste em nossas fraquezas. Então, como não ser cheio do Espírito Santo? Estamos passando pelo propósito de 21 dias de jejum e oração. E no dia 10, o 10º dia do propósito, eu não postei, porque todo dia eu posto. Dia 9, versículo.
e um textinho. E no dia 10 eu não postei. Eu falei, vamos ver quem está fazendo esse propósito. Quem estiver fazendo o propósito, vai perguntar lá, pastor, cadê o dia 10? Só que ninguém perguntou. Eu falei de duas uma, ou ninguém está fazendo, ou no dia 10 ninguém fez. Mas por que a gente se preocupa com isso como líder? Porque jejuar e orar não é opção, é obrigação. Mas não é obrigação porque Deus está mandando. É porque é inerente à nossa vida espiritual. Os discípulos, quando perguntam a Jesus, por que as pessoas questionam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus fala, ei, calma, vai chegar o dia que eles vão jejuar. E aí eu pergunto a você, hoje é dia 10 de março de 2024, quantos jejuns você já fez esse ano? Quantas lágrimas já correram dos seus olhos este ano? Quantas vezes você já dobrou os seus joelhos para falar com o Senhor? Como ser cheio do Espírito Santo? Os fariseus tinham o costume de 2 vezes por semana jejuar. E Jesus fala que a nossa justiça tinha que sobressair a deles. Sabe o que Jesus está falando? Para os seus discípulos, vocês deviam no mínimo jejuar 2 vezes por semana. Se o Espírito Santo de Deus é uma necessidade, se devemos nos mover pelo Espírito Santo de Deus. Se precisamos ser cheios, porque se não somos cheios, seremos vazios. Se essa dependência ela é plena, a igreja depende do Espírito Santo, o pai precisa do Espírito Santo, o marido precisa do Espírito Santo, o jovem precisa do Espírito Santo. Se é o que nos difere do mundo, se Ele nos assiste em nossas fraquezas, se Ele intercede por nós, mas perceba que essa intercessão, ela é reflexo de uma oração, porque o texto fala, pois não sabemos como orar, isso não significa que nós não oramos. Aqui o discípulo está dizendo que nós oramos, mas nós não sabemos como orar, mas nós oramos. Então, diante disso, queridos, eu vou encerrar a minha palavra, porque talvez assistir um jogo de um Flamengo 2 horas é fácil, mas ouvir a palavra do Senhor se torna algo difícil. Gostaria que os irmãos ficassem de pé nessa hora, para a gente concluir essa mensagem. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e essa palavra o Senhor nos traz nesta manhã, porque Ele quer fazer a diferença em nossas vidas. Que a nossa vida cristã seja uma vida saborosa, que a nossa vida cristã seja uma vida maravilhosa, extraordinária no Espírito Santo. Eu gostaria de orar, mas antes de orar, queridos, eu estou fazendo, eu e minha esposa, a gente está fazendo uma reforma no nosso apartamento. E resolvemos fazer uma bancada no nosso apartamento, de pedra. E em virtude da correria do dia a dia, estava eu com a funcionária que faz as pedras. E ela tomou as medidas, eu achei que as medidas estavam corretas e mandamos fabricar as pedras. E de repente essa pedra é instalada. E ela ficou com a medida errada. E eu estava com a bancada instalada, de braços cruzados, a minha esposa ao meu lado, dizendo, está tudo errado. E eu, Espírito Santo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E queridos, diante daquele cenário de conversa para cá, conversa para lá, faz orçamento para cá, conversa para cá, fim de obra, a gente já não tem mais dinheiro para nada. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, pega essa pedra e faz a bancada do banheiro. Aí na mesma hora, pode tirar essa pedra. E essa pedra vai ser a bancada do banheiro. E o outro banheiro, manda fazer também. E na mesma hora, as coisas abriram diante dos nossos olhos. E a minha bancada, que seria de um material muito menos resistente, nobre,
De repente eu entendi que tudo aquilo Deus permitiu para que a minha casa pudesse estar ainda mais linda. Porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Conversando com um amigo pastor, gerente de um banco. O banco já havia fechado. Um senhor do lado de fora gritando: eu preciso entrar, fazendo um escândalo no banco. Aquele senhor estava desesperado e ele, cristão, dentro do banco, olhando aquilo tudo, autoriza ele a entrar. Aquele senhor entra dizendo: ô Senhor, eu perdi minha carteira. E desesperado, e ele: meu Deus, mas eu sou gerente, o que eu vou fazer? Ele perdeu a carteira dele. E diante daquilo, esse meu amigo abre a boca e fala: procura no teu quarto que a tua carteira está lá. Aí ele: meu Deus, como que eu falei isso? Jesus, e agora? E agora, Jesus, o que eu vou fazer? E aquele senhor fica assustado, olhando para esse meu amigo gerente. Ele: pode ir lá na sua casa, que a sua carteira está lá na sua casa. No dia seguinte, antes da agência abrir, está lá o senhor na porta do banco. Meu amigo: ai meu Deus, e agora? O que esse cara vai pensar? Meu Deus, como é que eu fui falar isso? Quando abre a porta do banco, aquele senhor vem em direção a ele e aperta sua mão e fala: a minha carteira estava lá no meu quarto, dentro do meu terno. Espírito Santo que fala conosco. E por que nós não acessamos a Ele todos os dias, todas as horas? Ele quer falar, mas nossos ouvidos estão tampados para ouvir a sua voz. Quantos pais teriam evitado desastre na vida dos seus filhos se tivessem ouvido a voz do Espírito Santo? Quantos casamentos não teriam sido desfeitos se tivessem ouvido a voz do Espírito Santo? Quantas decisões teríamos tomado de forma correta se tivéssemos ouvido a voz do Espírito Santo? Em nome de Jesus, Ele já foi derramado, Ele está aí, procure Ele, se encha do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu louvo o Teu nome, Jesus, que a Tua palavra foi ministrada nesta manhã. Eu não ia trazer esta palavra, Senhor, mas impulsionado pelo Teu Espírito, o Senhor nos alerta que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, homens e mulheres que Te adoram em espírito e em verdade. A Assembleia de Deus Manaim será uma igreja diferente se ela for cheia do Espírito Santo. Não será a beleza externa, não será a beleza dos louvores, dos músicos, não será apenas o nosso trabalho, Senhor, mas o que fará a diferença nesta igreja é a unção que vem do alto. São homens e mulheres entrando por essa porta, sedentos, sendo saciados, famintos, sendo alimentados. E o alimento e a sede só pode ser, Pai amado, saciado se o Espírito Santo estiver na direção do culto, da vida dos irmãos, Senhor. Que possamos viver o Espírito Santo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Que todos os dias possamos senti-lo, que todos os dias possamos ouvi-lo, que todos os dias possamos experimentá-lo. Como era real a presença do Espírito Santo na igreja de Atos, assim seja na Assembleia de Deus Manaim. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.